Se o cristianismo é bom e verdadeiro, por que existem cristãos ruins e maus? Existem alguns motivos que afastam o homem de Deus. Por exemplo, o medo, a própria ignorância, a indiferença religiosa ou muitas vezes o ódio à religião, a revolta contra o mal no mundo, a preocupação com coisas mundanas ou então correntes de pensamento que são hostis a Deus, ou então o mau exemplo dos crentes. Esse último parece ser quase o principal objetivo de as pessoas não serem cristãs, ou muitas vezes é o principal objetivo que faz essas pessoas se tornarem céticas, a não acreditarem em Deus. E é isso já pergunta: se o cristianismo é mesmo verdadeiro, por que aqueles que são cristãos não são evidentemente melhores do que aqueles que não são? Uma coisa é certa, quando nós cristãos deixamos de nos comportar bem, nós fazemos com que o cristianismo perca credibilidade aos olhos das outras pessoas. Muitas pessoas veem esse mau exemplo dos cristãos como a resposta que mostra que o cristianismo não é verdadeiro. Muitas pessoas exigem que o mundo inteiro lhes apresente nitidamente que os cristãos se apresentem melhores do que aqueles que não são cristãos, para só assim essas pessoas acreditarem no cristianismo. Mas isso não é nem um pouco plausível. Em primeiro lugar, porque o mundo ele não é feito de pessoas que são cristãs e de pessoas que não são cristãs. Ele não se divide dessa maneira. Algumas pessoas estão lentamente deixando de serem cristãs e mesmo assim denominam-se cristãs. Ou ainda estão dentro da igreja. E o contrário também acontece, pessoas que estão lentamente se tornando cristãs, mas não se denominam cristãs. Muitas pessoas pertencem a Cristo e possuem valores cristãos dentro de si sem saber. É por isso que é inútil classificar as pessoas entre cristãs e não cristãs. Em segundo lugar, as pessoas pressupõem que se o cristianismo é mesmo verdadeiro, então A. Todo aquele que é cristão tem de ser melhor do que se não fosse cristão. E B. Todo aquele que se tornar cristão tem de ser melhor do que era antes. Mas será que é assim mesmo? Vamos supor que estejamos falando de duas pessoas que realmente existem, A e B. Vamos supor agora que A tem uma língua mais afiada, ou seja, é fofoqueira, enquanto B não é. Em virtude da própria criação que ambas tiveram, elas apresentam comportamentos e atitudes diferentes. Mas como seria se A e B se convertessem? Se é certo a premissa que diz que se o cristianismo é verdadeiro, então todo aquele que se tornar cristão tem de ser melhor do que era antes, então é certo que B vai continuar sendo melhor do que A. Mas e se B não fosse convertido? Será que o objetivo do cristianismo, ou melhor, de Cristo, seria elevar o nível de A ao nível de B? Nesse caso, estaremos pressupondo que o cristianismo é algo que os fofoqueiros e mal-humorados precisam, enquanto os simpáticos e bondosos poderiam dar-se ao luxo de ficar sem. E também estaremos pressupondo que tudo que Deus exigisse de nós seria um pouco de bondade natural. E parece que muita gente pensa assim mesmo. Muitas pessoas pensam que, por serem bondosas, por terem atitudes consideradas boas, elas não precisam de Deus. Afinal, para que intrometer Deus na minha vida se eu já sou bom o suficiente? Mas a realidade é que, aos olhos de Deus, A precisa ser salvo da mesma maneira que B. Além do mais, a bondade natural é um dom que Deus concedeu a B, e não um dom que B concedeu a Deus. Bom, o que Deus espera não é que A e B se esforcem ao máximo e se sacrifiquem para serem bondosos, para serem melhores, para serem pessoas realmente muito boas. O que ele espera mesmo é algo que nem ele mesmo pode produzir, devido à própria natureza de sua criação. Trata-se de algo que A e B têm que fazer livremente, que é entregar a sua natureza tal qual como ela é a Deus. Se essa natureza é boa ou má, é um fator de importância secundário e não primário, pois Deus pode cuidar dessa parte, pode cuidar dessa natureza, mas somente se houver a decisão e a escolha por parte de A e B. O problema está em que, se B pensa que sua bondade natural já é o suficiente para Deus, e é certo que um dia essa natureza irá passar, então B perderá a chance de transformar essa característica momentânea em eternidade. É um paradoxo. Enquanto B não se volta para Deus,
pensa que a sua bondade pertence a si mesma. Só que, enquanto pensar assim, essa bondade não lhe pertencerá, pois bem está apenas usufruindo de sua criação. Mas quando oferecer sua bondade para Deus, então é que ela lhe pertencerá realmente. Por isso não é de se surpreender que existem tantos cristãos que ainda são pessoas consideravelmente más. Ainda hoje, desde a época de Cristo, as pessoas se queixam de o cristianismo, de Cristo, atrair tantas pessoas consideradas desagradáveis. Cristo ele atraía pessoas consideravelmente desagradáveis. Ele atraía pessoas doentes, atraía os leprosos, atraía os adúlteros, os pobres, as prostitutas. Ele atraía em maior quantidade o número de pecadores do que o número de bonzinhos. Mas devemos lembrar do que ele disse: bem-aventurados são os pobres. E ele não estava falando apenas no sentido econômico. Quando se é rico, corre-se o maior risco de ficar satisfeito com as coisas que se tem e então esquecer-se de que precisa de Deus. Semelhante àquele que é rico em inteligência, em bondade, em saúde. Ele pode ficar satisfeito com o seu estado, com a sua própria natureza e esquecer-se de que precisa de Deus, de que aquilo tudo na verdade é um dom que foi lhe concedido por Deus. Essas pessoas têm dificuldade de perceber que precisam de Cristo, mas até somente o dia em que seu temperamento natural fracassar. Por isso é que o sofrimento dos pobres, ou o sofrimento em si mesmo, é muitas vezes um caminho para Deus. Os pobres, os covardes, os desequilibrados, em qualquer tentativa de se tornarem melhores, faz-os perceber que eles precisam de Cristo. Então, é tomar a sua cruz e segui-lo, ou então cair em desespero. Mas aqueles que são bons, tenham cuidado, pois muito se exige daquele que muito se deu. Lewis coloca em seu livro Cristianismo Puro e Simples que a simples melhora não é redenção, embora a redenção sempre melhore as pessoas. Ele também diz: se o que você quer é um argumento contra o cristianismo, e me lembro muito bem de o quanto ansiei por um argumento desses quando comecei a ter medo de que o cristianismo fosse verdadeiro, não é difícil encontrar um cristão estúpido e medíocre e vociferar: então é essa nova criatura da qual vocês se gabam? Prefiro a antiga. Porém, quando você começar a perceber que existem outros motivos pelos quais o cristianismo é plausível, saberá em seu coração que esse tipo de argumento não tem nada a ver com o assunto. Que sabe você das almas das outras pessoas, de suas tentações, suas oportunidades, suas lutas? De toda a criação, só uma alma você conhece. Ela é a única cujo destino está em suas mãos. Se Deus existe, você está, em certo sentido, sozinho diante dele. Não pode fazê-lo desaparecer com especulações sobre seus vizinhos ou memórias de coisas lidas em livros. De que valerá essa balbúrdia e essa murmuração? Será que você será mesmo capaz de se lembrar de tudo isso? Quando a neblina anestésica que chamamos de natureza ou de mundo real se dissipar e a presença diante da qual você sempre esteve se mostrar palpável, imediata e inevitável. Devemos lembrar que o cristianismo não se divide em pessoas que são inteiramente cristãs e pessoas que são inteiramente não cristãs. E devemos nos perguntar também: quando o homem após a conversão continua sendo tão snob, rancoroso, invejoso ou ambicioso como era antes de sua conversão, será que essa conversão não foi somente imaginária? É fácil denominar-se cristão. No Brasil, o que mais existe são cristãos de IBGE. Mas não cabe a nós aqui tornarmos a palavra cristão inútil e banal. Aliás, não nos cabe nem julgar.